Muito bem. Olá você, meu querido, minha querida, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, o seu, o nosso canal Rumores do Oriente. E se você ainda não é inscrito, por favor, vai lá e se inscreva e aperte o sininho para receber todas as notificações quando vídeos novos forem postados. E não esqueça de dar o joinha lá para ajudar o canal a crescer, tá bom? Que Deus abençoe você e eu em nome do Senhor Jesus, tá bom? E agora vamos falar com o nosso amigo Espírito Santo que aqui está, né? Como sempre, nós já oramos, já pedimos que ele aqui estivesse, e a promessa de Cristo é que ele estaria se nós pedíssemos. Eu já pedi. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui, que a tua graça nos alcance cada inscrito desse canal, a cada seguidor e a todos aqueles que vão participar e assistir esse vídeo. Que o Senhor transforme a nossa vida e continue nos amando com amor eterno e dando-nos cada dia o entendimento da Tua Palavra e da breve volta de Jesus. Tá bom, Espírito Santo? Obrigado pelos anjos que o Senhor trouxe com o Senhor e abençoa-nos com a Tua presença, estenda a Tua mão sobre nós nesse momento, mão de sabedoria e entendimento. Tá bom? Em nome de Jesus. Obrigado. Muito bem, já pegou a sua Bíblia lá? Não pegou ainda a sua Bíblia? Vai lá, meu querido, né, Espírito Santo? Pega a sua Bíblia, traga o copo com água, traga o copo com suco, sente no sofá, relaxe, porque hoje é mais um testemunho e está imperdível, eletrizante e pode ajudar alguém esse testemunho, tá bom? Que Deus abençoe você e eu então. Então, para começo de conversa, você que já está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 55, e nós vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: Deus dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oh, glória, né? Porque, ele continua dizendo, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Então Deus está dizendo que o nosso caminho não é o mesmo caminho dele, ou o caminho dele não são os nossos caminhos, são mais altos. Assim como o céu dista da terra, assim os pensamentos do Pai é maior do que o nosso pensamento. O caminho dele é maior do que o nosso e melhor do que o nosso caminho, tá? Me diz que assim como a chuva e a neve descem, regam a terra, não voltam para Deus sem que primeiro cumpra o seu papel aqui na terra, não volta. Assim a palavra de Deus não voltará para Deus vazia, porque ela fará tudo que apraz a Deus e cumprirá o propósito que ele próprio Deus designou. A palavra de Deus não volta para ela vazia. Então os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os caminhos de Deus não são os meus caminhos. Certo? Porque assim como os céus e a terra assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus mais altos do que os meus. E os pensamentos de Deus mais altos do que os meus pensamentos. E os caminhos de Deus mais altos que os meus caminhos. Ao longo do testemunho vocês vão entender. Então, mais um testemunho. Já tem um testemunho meu aí. No YouTube, né? No Canção da Última Hora, é o grupo que a gente canta. No Rumores do Oriente, vai lá, procura o primeiro testemunho. E agora estamos aqui gravando o segundo testemunho. Então, ao longo do testemunho, você vai entender porque
essa questão dos caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos dele não são os nossos. Os pensamentos dele são mais altos, maiores e melhores do que o nosso. O caminho dele mais alto, maiores e melhores do que o nosso, tá bom? Então vamos lá. Desde muito, todo jogo, toda criança tem sonhos, né? E comigo não foi diferente. Eu tinha alguns sonhos quando eu era criança. Um deles era ser jogador de futebol. O outro era seguir carreira no exército. O outro, ser motorista. Em especial, o sonho específico era para caminhoneiro. E o outro, ser cantor. Olha que sonho de infância, né? Sonho de criança. E como eu disse no outro testemunho, eu nasci num lar cristão, mas depois eu saí da presença do Senhor, saí da igreja. Mas, graças a Deus, já estou com mais de 20 anos de volta novamente, Deus me aceitou. Mas Espírito Santo, pela tua graça e poder, vai lá no outro vídeo, vê lá eu conto certinho, bonitinho. Mas vamos contar aqui dos sonhos. Então esse era o meu sonho, né? Ser jogador de futebol. Joguei futebol amador, joguei muito aqui na região, na época dos idos de 90 e lá alguma coisa, 80 e pouco para 90 e alguma coisa. A gente jogou muito, disputou muito campeonato aqui na região, né, e tudo mais. E, porém, hoje não mais eu jogo. Não só porque o tempo não deu, não só porque a idade chegou, mas porque a gente vai tendo alguma compreensão bíblica, né? Pode ser que você não concorde comigo, mas olha só, eu estou indo para o céu, certo? E quero crer que os meus seguidores estejam indo também, né? Os inscritos aí, tá bom? E lá no céu não tem futebol, não tem jogo, então não tem futebol. Eu penso que o futebol não poderia fazer parte do cristão, da vida do cristão, do seguidor de Cristo. Eu tive essa percepção de uns tempos para cá, porque eu era apaixonado por futebol, tanto para jogar quanto para assistir, certo? Tá. Ah, mas você não vai concordar comigo? Dizer que o futebol não é educação física, tá? Futebol é esporte, é diferente, tá? Esporte de contato, de intriga, de briga, de quebrar a perna um do outro, de enganar um ao outro, e o cristão não pode enganar, certo? Não sei se você vai concordar comigo. Então, quando eu dou uma finta em alguém, eu fiz o que com ele? Quando eu dou uma finta no meu adversário, o que é que eu fiz com ele? Eu o enganei. E enganador não vai para o céu. Jacó vai para o céu, mas porque ele foi transformado em Israel. E Deus me transformou em Israel. E o futebol hoje não faz parte da minha vida. E eu quero crer que os cristãos também, que se prezam também, abandonem não só o futebol, como o vôlei, como o basquete, todo esporte que engana um ao outro, envolve jogo, envolve competição. Eu tenho que ganhar, eu tenho que ser maior, o que será... A lição da semana está falando, né? Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Então, não pode haver essa competição, essa contenda no meio do povo de Deus. E o Espírito de Profecia diz que os anjos do demônio, os demônios se aproveitam desses momentos que os cristãos estão lá no jogo de futebol, seja qual for, com sangue quente para fazer a contenda e fazer as pessoas pecar. Só para você entender. Mas eu joguei muito. Não foi um Neymar da vida, né? Mas eu joguei bastante aqui na região. Bom, segundo sonho que eu falei, né? Servir carreira no exército, seguir carreira no exército, não servir. Eu tive um incidente, furei o joelho com uma faca, entrou tanto assim a faca no meu joelho, e na época eu fui dispensado. Pensa numa tristeza, pensa num homem, num guri, na época, né, que chorou a noite inteira, e no outro dia tive que ir lá jurar a bandeira. Oh, Jesus! Meu sonho era chegar, não sei, a coronel, a general no exército e ter. Tá.
não foi possível por causa desse incidente, tá? Motorista de caminhão, motorista, graças a Deus, eu trabalhei muito como motorista aqui na região, só no transporte foram 12 anos, né? Como eu falei no outro, eu trabalhei primeiro com mais 12 anos com operador de empilhadeira, 12 anos no transporte, 2 anos e pouquinho com caminhão HD, HR, né, com a Fiorino, fazendo serviço. Sempre trabalhei com motor. Hoje eu ensino, tá? Hoje eu sou instrutor de trânsito, hoje ensino as pessoas, olha como que Deus faz, a dirigir, tá bom? Então, alguns sonhos que foram frustrados. 1985, Espírito Santo, né? Mais precisamente no dia 5 de março de 1985, eu tive um acidente de trabalho, ou incidente, como queira, mas é acidente. Então, eu perdi a falange desse dedo. Esse dedo do meio, perdi quase uma falange toda, e esse aqui encontrou um pedaço da mão. Tá bom? E na época eu tinha um violão. Eu era de menor de 17 anos, não lembro. Por aí. Sonho de ser cantor foi por água abaixo. Cortei o dedo. Como é que toca? Vendi o violão. Nunca mais cantar, nunca mais tocar. Logo em seguida saí da igreja. Como já falei no outro testemunho. Saí da igreja e fiquei por aí para esses mundos durante 20 anos. E eu era apaixonado por música sertaneja raiz. E passaram todos esses anos e eu fora da igreja e ouvindo isso nos bares, nos botecos, comprava, eu tinha, na época era fita cassete, né? Fita cassete desse povo e tal. E vivendo essa vida na bebedeira, como eu já contei no outro vídeo, no outro testemunho, e até vezes cantava nos bares aqui, assim, ali, mas só voz e tal, me bebendo ali só para fazer zoeira, né? E aí o sonho de cantar acabou, o sonho de tocar principalmente. E como eu contei já no outro, passei 20 anos fora da igreja, andando por tudo isso aí. E 2092 eu casei, 2004 eu rebatizei, voltei para a igreja, em 2004. Voltei para a igreja, e aí o que acontece? Eu comecei a pregar, eu me batizei em outubro, em novembro eu já era ancião da igreja, e já estava pregando, e aí e foi assim, e aí ensinando, passando um versículo para um versículo para outro. Amo pregar, eu amo pregar. Quando eu não dá de eu pregar, quando eu preciso falar não para uma pregação, eu só falta ficar doente. E foi. 2004, e os anos foram passando, e eu ali como líder na igreja, sempre ali dentro da minha limitação de pecador, tentando fazer a vontade de Deus, né, Espírito Santo? O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe da minha história. E nunca neguei, alguém vem para, não, ensina tal coisa, não, onde está escrito tal versículo, e sempre disse, irmão, para mim, estuda comigo, estudando, ensinando a palavra de Deus, né? E dei curso dou curso de profecia, dou curso para pregadores, fiz palestra para casais, curso para evangelistas, e assim sucessivamente, sempre com alegria de estar fazendo a obra do Senhor no coração. E esses anos se passaram, desde 2004, e eu vendi o violão em 1985, quando tive esse acidente. E em 2004 me rebatizei, como eu disse, vim para a igreja, minha esposa veio, meus filhos e tal. Mas só pregando, ensinando, cantar, até vergonha de cantar eu tinha, e né, minha família toda
não é uma família de músico profissional, mas todos sabem cantar, sabem tocar algum instrumento. Eu tenho um primo que ele tem uma banda aqui na região, uma banda de lambadão, de sertanejo. Tem os outros meus irmãos, que cada um toca uma coisa e tal, e tal. E eu nada nessa área, tá? Tá, os anos passaram, quando foi em 2019, mais ou menos em agosto ali, o Senhor, no Espírito Santo, começou a falar comigo para me comprar um violão. Desde 85. E eu me batizei, voltei para a igreja em 2004. Foi em 2019, mais ou menos em agosto, o Espírito Santo, né, começou a falar para mim comprar um violão. Mas como que toca sem dedo? E eu me questionava. Comecei a falar com minha esposa, Deus está pedindo para mim comprar um violão. Aí, mas como é que... Ela falava, você que sabe como que toca sem dedo? Não tem como, não sei cantar, não sei tocar. Isso foi esse questionamento, e Deus pedindo, e eu resistindo. Quando foi em dezembro, opa, minha ajudante chega aqui, minha netinha querida, obrigado pela água, dá um alô aí pro povo aí, tá bom? Deus te abençoe, Deus seja louvado, tá bom? Tchau. Água maravilhosa, né? Então, quando foi em dezembro, aí eu pensei assim, veio na minha mente, né? Eu compro o violão, inverto as cordas, toco com a mão esquerda, faço a posição com a mão esquerda. Falei, Preta, vamos lá comprar o violão. Vamos lá, comprei o violão. Cheguei em casa, falei, minha esposa, vou inverter as cordas do violão. Ela falou, não senhor, você não vai inverter as cordas do violão. Eu falei, misericórdia, senhor. E agora, Espírito Santo, como é que canta sem dedo? Fui para o joelho. Oração, Espírito Santo, sou testemunha disso. Tá, dezembro de 2019. Quando entra fevereiro de 2020, vocês sabem, lembram o que aconteceu? A pandemia chega no Brasil. Tudo para. Agora o Noel tem tempo para quê? Para quê, Espírito Santo? Para aprender a tocar o violão. Olha como Deus é perfeito. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, são mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus mais altos do que os meus pensamentos. Agosto de 2019, Deus começa a pedir para mim comprar o violão, que Ele conhecia o meu sonho de infância, de ser cantor, de tocar violão, porque Ele sabia, Espírito Santo, eu sabia que em 2020 a pandemia entraria no mundo todo, chegaria no Brasil, chegaria até nós, e eu iria ter tempo para aprender a tocar o violão. Olha os caminhos de Deus como são. E então fui para o joelho e fui para o violão. E sem inverter as cordas. Tinha dia que eu falava que assim, vou quebrar esse violão. Minha esposa dizia, quebra e fale de comprar outro aqui. Que você vai falar, não, então deixa ele aí, deixa ele quieto. Encostava, outro dia pegava. Ninguém nunca apareceu aqui para falar, Noel, essa aqui é a posição, não. E eu buscava fontes, buscava no YouTube, orando e clamando. Muitas vezes as posições tradicionais não dá para fazer, eu fui aprendendo outras, adjacentes, similar, correspondente. Daqui a pouco já estava dando forma a questão do violão. Mas não foi só isso. Nessa época, como tudo parou, meu menino pediu para mim, se eu não mexia na casa, que a casa estava praticamente caindo em cima de nós. Essa casa aqui hoje, pela graça de Deus, está aqui. Falei, eu mexo. Fui também para a alvenaria sem saber nem o que era uma colher de pedreiro. O esposo da minha prima, Mário, que Deus enviou como um anjo para me ajudar, mas ele não pôde ajudar o tempo todo. Ele precisou parar para o trabalho dele, e aí eu fiquei, e aí como? Aí sozinho, falei, eu vou trabalhando sozinho, falei para minha esposa, se eu colocar 50 tijolos por dia,
Para mim já é vantagem, nós estamos ali. Botei tudo que precisava, cobri tudo que precisava, sempre com ele ligava, né? E aí, mano, como é que tá aí? Tá assim, assim? Não, então faz assim, faz assado. Teve ajuda de irmãos de outra igreja, teve um irmão que sustentou nós aqui na época com dinheiro, até nós terminar aqui. Deus foi maravilhoso. E aí aprendi, hoje se eu pegar uma casa do alicerce, eu deixo ela pronta pela graça de Deus, tá? Eu conto no outro dia, a questão da música aqui. Aí fui pro violão, fui aprendendo aqui, aprendendo ali. Daqui a pouco o irmão, que era da música, me chama para me pôr para me cantar numa quarta-feira. Cantei, recebi um parabéns dele. Fiquei, assim, estupefato, porque ele é alguém que conhece de música mais do que eu. Cresceu vendo o pai dele cantar. O pai dele tinha dupla sertaneja, né? E ele começou a tocar desde os 12 anos de idade. E eu ainda pensava aqui, eu falar com ele, tomara que se ele podia me chamar para cantar com ele, né? Mas como que chama? Né? Porque ele sabe cantar, tocar, eu não sei. E um certo dia ele veio aqui em casa com a esposa. Uma terça-feira, 2023, eu acho, 22 para 23, não sei. Acho que 23. E aí conversou, eu fui embora, vai lá em casa uma hora, falei, sexta-feira eu vou lá e vou levar o violão para nós brincarmos lá um pouco. Levei o violão, comecemos lá, aqui, acolá, e ele, irmão, vamos ensaiar? Oh, glória, que precisava ouvir, vamos. Hoje nós temos o Ministério Canção da Última Hora, o nome desse irmão Leônidas, meu querido irmão Leônidas, Deus abençoe o irmão Leônidas, que me ajudou muito nessa parte a partir desse momento aí. E nós chegamos a ser um sexteto, mas aí uns saíram, outros saíram, um faleceu, outro foi embora. E hoje nós estamos só com um trio. O nome é Ministério Canção da Última Hora. Nós temos uns vídeos aí no canal, você pode ir lá e assistir. Nós tocamos mais hinos sacros, tá? No violão, temos hinos capelas, tá bom? Então, comecei a tocar então violão. Meu sonho foi realizado, tocar e cantar. Não para o mundo, mas para Deus. Bom? Para Deus. Hoje eu tenho 2 violões aí, esse já é o 4º violão meu, um eu dei de presente, o outro eu vendi, já estou com mais 2 aqui, você está entendendo? E assim, não sou um Roberto Carlos da vida, mas assim, sempre estou ali tentando, né, atualizar, porque a nossa voz está sempre em construção e a música ela é infinita, então a gente está sempre aprendendo, tá bom? Então só para mostrar esse testemunho como Deus faz. E aí para aqueles... Se você é daqueles que pensam que na igreja adventista do 7º dia não tem milagre, José Noel aqui é um milagre, não é Espírito Santo? É um milagre. Hoje eu entendo por que Deus permitiu isso aqui, ó, que eu cortasse o dedo. Porque ele sabia que eu sairia da igreja e ficaria muito tempo longe. Ele sabia que eu gostava da música sertaneja raiz. Se eu aprendo a tocar e começo a cantar música sertaneja, onde eu estaria hoje? Longe dos caminhos do Senhor, nunca teria voltado. E eu disse, eu vou permitir cortar só a ponta da sua asa, você não vai voar para muito longe, que quando eu te chamar de volta, você vem. Amém, queridos? Então hoje a gente prega, a gente canta, a gente tem o Ministério Canção da Última Hora, a gente canta nas igrejas, canta onde for chamado, e a gente prega também. E hoje eu tenho aqui a minha casa. Outro dia eu posso mostrar para vocês aqui que eu terminei, está pintada, está tudo, falta terminar 2 paredes por fora de reboco, tá? Fiz a área no fundo e falta a área da frente. E assim, milagre de Deus. Eu nunca tinha pegado numa colher de pedreiro para botar nada na parede, violão, mais de 35 anos que não pegava, e Deus me chamou no momento oportuno. Deus disse, Deus conhece o fim desde o princípio, Ele sabia que a pandemia chegaria e eu ia ter tempo de buscar realizar meu sonho de infância. Construir casa nunca foi meu sonho, mas hoje eu construo, está aqui a minha casa, graças a Deus. E eu estou tocando e cantando, Deus realizou esse sonho. E Deus disse, você não vou contar só a pontinha da sua asa para você não voar para muito longe. Quando eu te chamar, você vem. 35 anos sem pegar em violão, hoje a gente já está com mais de 3 anos de ministério. E a gente está tocando e cantando aí pela graça de Deus. Eu quero ler o último verso aqui. Então, para você que acha que na igreja adventista não tem milagre, está aqui o milagre. Milagres verdadeiros acontecem aqui, não são milagres fictícios, milagre que hoje se diz milagre, amanhã se descobre que não é. Mas aqui o milagre é verdadeiro, Deus, é a verdadeira transformação. Quando você desenvolve um dom, Deus te dá outro. Hoje, como eu disse, eu prego,
dou aula de profecia, dou aula para pregadores, aconselhamentos, estudo bíblico, canto, toco. Ainda Deus me deu a chance e a graça de pregar o evangelho através do YouTube. Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, e vamos ler a partir do 11, que diz assim: Deus dizendo para mim e para você: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejais. Então me invocareis, passareis a orar, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Passei a orar, comecei a orar, e o Deus me ouviu, e hoje eu toco, hoje eu canto pela graça de Deus, porque os pensamentos deles não são os meus pensamentos. Ele é que sabe que pensamento que ele tinha a meu respeito, e tem, que era pensamento de Pai, para dar o fim que eu desejava desde pequeno, tocar e cantar. Os outros sonhos foram frustrados, porque ele tinha um sonho específico para mim, pregar na obra dele, trabalhar na obra dele como pregador, como evangelista, como cantando e pregando também. Você tem um sonho, ainda não realizou, entregue o seu sonho a Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu é que sei, ele diz, que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejarem. Ele me trouxe por um caminho que eu não entendia, e chegou aonde eu sempre sonhei, cantando e louvando o meu Senhor. Amém, meu querido? Faça a sua decisão hoje, faça uma entrega, faça um teste com Deus, se você tem um sonho que não realizou ainda. Aqui tem um milagre vivo aqui. Que Deus abençoe você e eu, em nome do Senhor Jesus.